Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link está na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Diógenes mandou mais um aqui, ó. Quantos dias de germinação posso fazer a primeira adubação foliar na melancia? Ó, Diógenes, aqui a gente já entra com as adubações foliares ali, principalmente dos estimulantes ali, né? Os enraizadores e estimulantes ali, a gente já entra fazendo a aplicação deles ali. A partir do 5º dia após a germinação, a gente já costuma fazer, tá? Então, E tem uma boa eficiência, tá, Diógenes? Usando bons produtos aí, você vai ter uma boa eficiência, é uma adubação que funciona assim. A planta responde bem a esse tipo de adubação. Bora lá, turma, deixa eu responder mais um aqui, ó. Marcos Ribeiro. Na fase da florada, você não usa inseticidas? Usa inseticidas sim, tá, ô Marcos? O que você tem que estar atento é com relação ao manejo. Você não usa da mesma forma que você trabalha nos períodos antes e depois da florada. Usa algumas técnicas para você não agredir as abelhas ali. Você tem algumas estratégias que você pode trabalhar. Então tem um vídeo no canal que chama aí Manejo na Florada, tá? Então falo bastante a respeito de manejo de inseticidas, manejo de defensivos na fase da florada. Por ser um tema bem complexo, Marcos, não vou entrar no detalhe contigo aqui, depois você vai lá e dá uma olhadinha nesse vídeo, que é um vídeo bem completo e eu tenho certeza que pode te ajudar muito aí, tá? Mas não é que a gente não usa, mas você tem que saber utilizar eles de forma adequada aí, para você não arrumar um problema na sua lavoura, tá bom? Valdete Colares, boa noite, guerreiro. Tô com uma roça de cabotiá com 30 dias. Hoje andando na roça achei 4 pés com virose. Como devo proceder neste caso, amigo? Valdete, olha só. Virose ela é um problema maço para as cucurbitáceas, mas de um modo geral, na abóbora é bem menos pior do que na melancia, tá? Virose na abóbora ali, a abóbora acaba sendo um pouco mais resistente do que a melancia. A virose é muito agressiva na melancia mesmo. Mas você não pode descuidar com relação a isso aí. O que eu lhe sugiro? Como são só 4 pés que você achou aí, faz a remoção desses pés e fica muito atento quanto à presença de pulgão, quanto à presença de trips e quanto à presença aí de mosca branca na sua lavoura. Que vai disseminar essa virose aí são justamente esses vetores aí. São os mesmos vetores que atuam na cultura da melancia. Trips, pulgão e mosca branca. Então, intensiva o seu programa fitossanitário para você garantir que você não vai ter essa doença alastrando para sua roça aí. Por mais que ela não seja tão agressiva, ela não vai deixar de te trazer um prejuízo na sua lavoura. Então, a minha sugestão é que você arranque esses 4 pés aí, até porque numa roça 4 pés, não sei o tamanho da sua roça, né? Mas 4 pés numa roça normalmente é pouca coisa. Então, arranca esses pés aí, fica bem atento com relação ao manejo do trips, da mosca branca e do pulgão. Tá bom, meu caro? Satisfação ter a presença sua aí, valeu! O Marciano mandou a pergunta aqui, ó. Quais fungicidas são bons para antracnose? Ô Marciano, a pergunta sua é recorrente aqui na live. Antracnose, cara, ela é uma mancha foliar. Então, como tratamento curativo das manchas foliares aí, um produto que sempre vai bem, normalmente são os fungicidas aí, os triazóis, tá? Ele tem um efeito curativo muito bom aí em cima de manchas foliares, vai muito bem. Destaco sempre, tem que estar atento com relação à utilização desses fungicidas aí, porque não é toda hora que a gente pode fazer essa aplicação aí. Especialmente no período de florada ali, a gente tem que estar muito atento com relação à utilização desses triazóis aí. Mas é aquilo que eu falei agora há pouco a respeito do míldio também, tá? Acho que é interessante a gente falar um pouquinho a respeito disso aí. O que acontece? A antracnose ela é uma mancha foliar que ela é muito agressiva para melancia também, né? Então tem que estar atento. Às vezes, mesmo que você tenha esse problema na florada ali, o ideal é não deixar chegar na florada com nenhum traço, nenhum vestígio desse tipo de doença. Porque se você precisar fazer uma aplicação de um triazol ali mais forte, se tiver como que eu vou falar, uma intensidade mais alta dessa antracnose ali na florada, você vai precisar trabalhar com triazol e aí você vai ter problema sério, que aí você vai ter que cortar o braço mesmo aí, porque ele acaba agredindo a planta, mas aí é cortar o braço para não perder o corpo. Muito parecido com aquilo que eu acabei de falar
anteriormente aí a respeito do míldio. Então a gente tem que estar atento para não deixar entrar em fase de florada, turma, com a roça cheia de doença. Fase da florada, a melancia tem que entrar ali sadia mesmo, porque é uma fase muito delicada ali para a utilização dos fungicidas e dos inseticidas também. Então é muito importante entrar com a roça sadia na fase da florada. Irã mandou outra aqui, vamos lá. Irã, as pessoas passam inseticida no final da tarde e à noitinha os fungicidas. Também é melhor passar em horário mais frio à noitinha? O Irã, sempre as pulverizações, é sempre o ideal a gente trabalhar com elas nos horários mais frescos do dia ali. Eu gosto de trabalhar aqui sempre na parte da tarde, tá? Em alguns casos aí, dependendo das roças muito grandes aí, turma, normalmente, às vezes é necessário fazer aplicação na parte da manhã aí, em algumas épocas do plantio. Na florada, dificilmente a gente faz essa aplicação aí, a não ser que vai trabalhar com o produto seletivo, que aí dá para fazer na parte da manhã também, para não agredir as abelhas. Mas o ideal é sempre a gente buscar trabalhar nesses horários mais frescos mesmo, tá, Irã? Sempre na parte de tarde ali, depois de 4 horas da tarde ali, até umas 7 horas, ou entrando para o horário noturno também, que funciona muito bem. Aqui a gente gosta bastante de trabalhar com pulverizações em horário noturno também, porque funciona muito bem, tá? Bacana demais. Posso fazer um plantio parcelado com diferença de 15 dias uma da outra na mesma área? Tipo 3 plantios de 1000 plantas? Diógenes, excelente a sua pergunta. Há poucos dias eu respondi essa mesma pergunta, inclusive aqui na live, tá, Diógenes? É o seguinte, dá para você fazer sim, você tem que estar atento ao seguinte aí. Você vai fazer uma diferença aí de 15 dias aí. Muita atenção com relação ao seu manejo fitossanitário, porque normalmente aquela roça que está mais velha, ela tem uma tendência a pegar ela tem a tendência natural ali de ter uma doença, de ter alguma praga mais no final do ciclo. Então, você tem que estar muito atento com isso aí, para que aquela primeira lavoura sua não passe nenhum patógeno, não passe nenhuma doença para a sua melancia mais nova. Então, esse plantio escalonado de 3 vezes aí, ele precisa ser feito com bastante atenção e o agricultor, o produtor aí tem que estar muito atento com relação ao manejo fitossanitário. Mas que é possível de fazer, é possível sim, tá bom, meu caro? Mas muita atenção com o seu programa fitossanitário, porque a chance de dar problema é grande, tá? Justamente em função disso aí. O Giovanni Santin mandou beleza aqui, ó. Ele reformulou a pergunta aqui, mandou beleza. Estou colhendo frutos de 5 quilos antes dos frutos de 10 quilos. Ainda não estão no ponto. Resumindo, frutos pequenos maduros. Eita, Giovanni, interessante isso aí, tá, cara? Tem alguma coisa acontecendo aí. Difícil te falar assim, cara. Faz o seguinte, Giovanni, me manda um zap depois aí, para me entender melhor esse manejo seu aí, o que pode ter acontecido aí, cara, porque não é normal não, tá? Esses frutos pequenos madurar primeiro do que os frutos graúdos aí. Normalmente é o contrário que acontece, Giovanni. O que é que... É uma questão até bem óbvia aí, na verdade. Aqueles frutos que estão maiores na roça ali, normalmente eles são os frutos que vêm primeiro. Fruto que vem primeiro, normalmente matura primeiro do que os frutos que vêm de forma secundária. Então... depois me manda um zap aí para você me explicar, me passar mais informações aí para a gente trocar uma ideia aí. E até envolver alguns outros especialistas aí para a gente tentar avaliar o que pode ter acontecido aí, tá? Mas não é o comum de acontecer não, tá bom, Giovanni? Legal demais a pergunta sua. Posso passar inseticida e fungicida junto com a Actara, Score e Karatê juntos na mesma bomba? Irã, você até pode fazer essa pulverização aí, cara. Você não vai ter problema não. Actara, Score e Karatê junto. Sempre no horário fresco, tá, cara? Você não vai ter problema não. Pode fazer que não vai dar nenhuma fitointoxicação na sua aplicação aí. Mas você tem que estar atento, tá? Muita atenção às dosagens recomendadas de bula. Não sai fora de dosagem recomendada de bula, não, porque isso aí pode dar problema, tá? Então, as dosagens de bula ali, elas são testadas por centenas de milhares de vezes. Além de ser ilegal a gente trabalhar com dosagens acima do recomendado para a bula, turma, normalmente não traz essa eficiência que o pessoal fala que traz aí não, tá bom? Então, usa a dosagem de bula aí que vai funcionar bacana. Pode ir tranquilo aí que vai funcionar bem.
sempre nos horários mais frescos do dia aí, tá bom? Rui Francisco. Matheus, estou com uma roça de melancia com 45 dias, porém foi feita uma cobertura com 15 dias. Será que é bom fazer outra? Já passou do tempo. Pode fazer outra aí, tá, Rui? Faz outra aí. Tem uma turma no Rio Grande do Sul ali que eles costumam trabalhar ali até com três adubações de cobertura aí, tá? Então tem que dar tempo sim, pode fazer aplicação aí. Não sei qual que é a variedade que você está plantando aí, especialmente se for uma variedade de ciclo mais estendido, como a Manchester, por exemplo, que ela tem um ciclo ali aproximando ali dos 80 dias, vai funcionar bem. Agora, se for uma melancia de ciclo muito curto, tipo uma Top Gun aí fazer uma aplicação aí talvez não vai surtir tanto efeito, tá? Então, tem que estar atento com relação à variedade, tá, Rui? Mas eu entendo que você pode fazer assim, que principalmente se não for uma melancia de ciclo muito curto. Vai ter uma eficiência e vai te ajudar sim. O André mandou aqui, Matheus, fala um pouco sobre o rachamento da melancia. Eita, Francisco, sua pergunta é boa, cara. Tem um vídeo no canal que tá lá assim, ó, como aumentar a produtividade na lavoura da melancia no meu canal. Lá eu falo bastante a respeito desse tema, Francisco, porque ele é um tema bem vasto pra gente falar aqui, tá? Então a gente já tá aproximando no final da live aqui. Hoje, cara, vou passar bem rápido mesmo aí, que a gente tem que estar atento com relação a algumas coisas. Rachamento de melancia, normalmente ele tende a ser um problema nutricional aí, tá? Aí você tem que entender o que está causando esse motivo nutricional. Muitas das vezes acontece esse rachamento por um excesso de nitrogênio, porque às vezes você está pondo água demais. Se faltar água também, por sua vez, aí você pode ter uma deficiência de cálcio e boro em função da falta de água. Então, diversos fatores podem causar esse rachamento aí. Inclusive, temperatura elevada demais, tá, Francisco? Tá, ô André? Então, cara, diversos fatores podem ocasionar esse problema. Depois confere esse vídeo lá, que ele é um vídeo de quase 20 minutos aí, que eu falo bastante a respeito desse problema aí, tá, o André? E é bacana, é um vídeo com bastante conteúdo, um conteúdo muito bacana mesmo. Ajuda bastante os produtores aí. Entra lá, como aumentar a produtividade da sua lavoura. Miqueias, turma, vamos lá. Miqueias Silva, qual micronutrientes que a melancia mais exige? Ô, Miqueias, excelente a pergunta, tá? Tem um vídeo que eu gravei há poucos dias no canal, na cultura da abóbora, tá? Lá eu falo bem a respeito da importância da gente entender o contexto de nutrição na lavoura. Não existe um nutriente que ele é mais exigido, não existe um nutriente que ele é mais importante do que os outros, tá? A planta precisa da mesma maneira, tanto de macronutrientes quanto dos micronutrientes, independente de qual planta seja. Se você tiver o desequilíbrio ali de alguns desses nutrientes, a planta não vai conseguir absorver bem os outros nutrientes também, que é aquilo que a gente denomina na agricultura aí de lei do mínimo, tá? Roça não é brincadeira, tem que ser levada a sério. Para quem está procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Estamos à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link está na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura.